Se tu vai colocar silicone ou tem vontade de colocar algum dia, fica nesse vídeo que eu vou te contar toda a minha experiência. Então, pra quem não sabe, eu coloquei minha prótese super cedo, eu tinha 17 anos, ainda tava no colégio, e eu coloquei ela por causa de uma assimetria muito grande que eu tinha dos meus peitos. Eu lembro que eu nunca tive vontade de colocar prótese, nunca tive vontade de colocar silicone, eu não me importava com o tamanho dele, não me importava com o formato dele, sempre fui super ok. E eu sempre tive peito pequeno. Comecei a tomar pílula, meu peito cresceu muito, tipo assim, muito, parecia... Eu lembro que tinha gente que me perguntava, tipo assim, tu botou silicone? Eu ficava tipo, não, gente, não. Então meu peito cresceu muito, e daí quando eu parei de tomar pílula, só um diminuiu. Tipo assim, e daí eu achei muito louco. Falei, é um processo, né? Daqui a pouco o outro diminui também e volta ao normal. Não. Eu lembro que já fazia uns 3 meses que eu tinha parado de tomar pílula, que não tinha hormônio no meu corpo. Eu fui na minha médica, mostrei pra ela e falei, tipo, tá, e aí? O que vai acontecer? E daí ela falou, tu já tá totalmente desenvolvida, tipo assim, o teu desenvolvimento já terminou, tu não tá sobre uso de nenhum hormônio, então é assim que vai ficar. Como assim é assim que vai ficar? Ela é assim que vai ficar, porque o teu corpo, não, isso acontece com muita gente, parará. E eu falei, meu Deus. Era tipo assim, uma simetria realmente muito absurda, muito absurda. Um era mais pra cima que o outro, um era maior que o outro, era um negócio bizarro. Tipo assim, eu botava biquíni e ficava um negócio assim, surreal de bizarro. E daí eu lembro que eu cheguei em casa pra minha mãe, eu tava com a minha mãe, ela tava envolvida na situação, eu lembro que eu falei, mãe, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? E daí eu lembro que eu comecei a, tipo assim, surtar, porque eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar assim pro resto da minha vida, tipo assim, daí eu falei, porque daí agora eu não posso usar tal roupa pra sair, eu não posso usar isso. Daí a gente decidiu que eu iria numa médica, né, da minha cirurgia plástica que fez no silicone, pra ver o que a gente poderia fazer. E quando eu decidi ir, eu não fui com a ideia de colocar prótese, eu fui, tipo assim, queria resolver o problema, eu não sabia se eu ia tirar um pouco de o que eu ia fazer. Eu fui, tipo assim, vamos ver como que a gente vai resolver essa situação. E logo de cara eu me apaixonei pela minha médica, tanto que eu só fui nela. Normalmente quando uma pessoa decide fazer uma cirurgia plástica, ela vai em vários cirurgiões pra ver o que ela mais gosta. Eu fui só na minha e eu amei ela logo de cara. Eu cheguei lá e eu falei que eu tava com esse problema, mostrei pra ela viu tudo. E eu falei que eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia se eu queria botar silicone, porque na época as referências que eu tinha de prótese era uma coisa muito artificial, eu não gostava quando ficava aquelas bolinhas, sabe? E daí eu falei pra ela sobre tudo isso, que eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia se eu queria tirar de um e tal. E daí a gente conversou bastante e ela viu que a melhor opção pra eu fazer era realmente botar prótese num formato, assim, já dando as minhas especificações, que é algo que muita gente pergunta, eu fiz a técnica dual plane, que é aqui por baixo do músculo e aqui por cima do músculo, o que dá uma forma mais natural pro peito. O meu formato é bola, o perfil é alto, não é super alto, é alto, e eu tenho 225 ml, mas isso é uma coisa muito individual. Inclusive, eu falei pra ela, a gente vai botar próteses diferentes, como é que vai ser? E daí ela me disse que não sabia. Que uma coisa que eu não sabia é que eles levam várias próteses, vários tamanhos na hora ali da cirurgia e delas testam o que fica melhor. Tanto que quando eu saí da consulta, ela não me disse, a gente vai botar tantos ml, tanto tamanho. Eu falei mais ou menos que eu não gostava muito grande, que eu não gostava muito pequeno. Tipo assim, eu disse como é que eu gostava. E daí ela disse que ia levar várias opções ali na casa dos 200 e pouquinhos. E que daí a gente ia ver qual que ficava melhor. E daí no fim, inclusive, eu tenho até um peito um pouquinho maior que o outro até hoje em dia. Mas a gente ela decidiu lá na hora não botar duas diferentes. Porque como um meu, ele tinha mais gordura, assim, ele era maior por si só e o outro não tinha nada, se eu botasse uma prótese maior de um lado e menor do outro, eles iam ficar formatos diferentes. Eu não entendi direito, eu sei que eu não botei formatos diferentes. Mas aí voltando, né? Eu sei que eu saí da consulta assim, ó, decidida que eu ia fazer. Falei, mãe, eu vou fazer, não importa, eu vou fazer. E daí a gente teria que descobrir como eu iria fazer, porque existe uma questão financeira aí. Eu tava no colégio, era... ali no finalzinho da pandemia. Na pandemia, a minha situação financeira em casa ficou mais complicada. Eu comecei, inclusive, a trabalhar, eu comecei a vender pudim para conseguir fazer as minhas coisas, comprar as coisas que eu queria, porque realmente a situação ficou mais complicada lá em casa. Eu também comecei a vender o pudim para ajudar em casa com o que precisasse. E daí a gente não tava numa situação que dava pra, tipo assim, vamos fazer uma cirurgia agora. Daí eu lembro que minha Dinda me ajudou na época a pagar, porque realmente era uma coisa...
era difícil eu ficar daquela forma, sabe? Porque era uma simetria muito grande. E daí eu tentei fazer lá um bem bolado. Eu tinha uma passagem comprada pra uma viagem no início da pandemia que a gente ia fazer, eu e meus pais. E daí eu falei, pais, cancelem a minha passagem, eu vou usar o valor pra cirurgia. Continuei vendendo meus pudins, depois comecei a vender doce pra poder ajudar e a minha Dinda também me ajudou. Enfim, fiz a cirurgia e na época o meu maior medo era o pós-operatório, eu não poder treinar. Eu não tava preocupada com dor, não tinha medo de cirurgia, nada. Minha maior preocupação era não poder treinar. E tu não pode treinar superiores por um mês, por 2 meses, e não pode treinar inferiores por um mês. E daí eu lembro que eu tava preocupada com isso, foi tipo assim uma objeçãozinha na hora de fazer a cirurgia, mas realmente era algo que me incomodava muito. E daí eu falei, ai, não vou deixar de fazer um negócio que me incomoda muito pra ficar 2 meses sem treinar, um mês sem treinar a perna, e daí eu fui de qualquer jeito. E foi, assim, não me arrependo nada. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz, melhorou muito a minha autoestima de uma forma inacreditável, assim, realmente era algo que me incomodava muito. Pra usar biquíni me incomodava, pra usar certas roupas me incomodava. Nunca foi algo que eu quis botar silicone pra ficar com o peito maior, enfim. Minha cirurgia e meu pós-operatório foram muito tranquilos, muito tranquilos. Eu dou muito créditos a isso pra minha médica também, ela foi incrível em todos os aspectos. Assim, se eu posso dizer pra vocês, a minha maior queixa do pós-operatório foi a dor nas costas. Porque parece que quando tu bota a prótese, tu não consegue te esticar. A minha sensação era que se eu me esticasse e ficasse com postura, meus pontos iam abrir. Essa era a minha questão no pós-operatório. Pra vocês terem uma ideia, foi tão tranquilo que, tipo assim, na terceira noite eu já tava dormindo de lado. Depois de 2 meses eu já estava dormindo de bruços. Então assim, tem gente que não consegue por 1 ano dormir de bruços. Eu já tava ali, ó, no 2º mês, de boa, dormindo de bruços. A maior questão foi a minha dor nas costas. Eu sofri muito de dor nas costas, muito, muito, muito. Eu lembro que eu tinha até que ficar trocando de sutiã. Às vezes eu tinha que usar 2 sutiãs, um que fosse mais levinho, porque teoricamente o que eu teria que usar era um nadador. E nadador puxava as costas, me doía muito. Então eu tinha que sempre estar mudando, me doía muito tudo. Eu não conseguia me esticar. Então essa foi a minha maior queixa. Mas foi assim, 2 meses e depois ficou tudo tranquilo. No início, tá? Uma coisa que vocês precisam saber é que primeira vez que tu tirar o sutiã, talvez tu ache horrível, tá? Não foi meu caso, eu não achei horrível. Eu tinha consciência, né? Eu tinha falado com algumas pessoas que tinham botado a prótese e que tinham me falado, ai, tu vai odiar no início, porque vai estar muito duro, vai estar muito alto. Só que assim, eu lembro que eu tirei a prótese, tirei o sutiã, eu falei, nossa, os dois estão do mesmo tamanho, tá show de bola. Eu lembro que eu botei uma regatinha tipo essa, e eu achei lindíssimo, eu já tava amando. E assim, a cada mês que passa, ele fica mais bonito, mais bonito, mais bonito. O resultado real, assim, ó, acho que foi depois de 1 ano, assim, o resultado, tipo assim, não, ele ficou assim até hoje. Fiquem cientes de que ele não vai ficar que nem quando tu tirar o sutiã, ele fica muito maior quando tu tira o sutiã, muito mais duro, muito mais em cima, assim, ele fica duas pedras, assim. Mas eu lembro que só de estar tamanho igual, eu já achei incrível. E daí, a cada mês que passava, ele ficava mais lindo e mais natural. Tu vai, claro, tu não pode levantar os braços, tu acaba perdendo um pouco, assim, a funcionalidade, mas isso também volta muito rápido, muito rápido. E assim, eu não tenho nada que eu tenha me arrependido. Ah, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Muita gente pergunta de valores da cirurgia, isso depende muito de médico para médico. E também ano, né, eu fiz em 2020, então fazem 4 anos que eu fiz. Na época eu paguei, acho que foi mais ou menos uns 14, 15 mil na cirurgia, com anestesia incluso, tudo incluso, hospital, tudo incluso. Foi mais ou menos isso. Hoje em dia, não sei quanto que tá a média, realmente não faço a menor ideia, eu sei que eu paguei isso e na minha cabeça valeu muito a pena. Muito, muito, muito a pena. O tamanho eu acho perfeito, o formato eu acho perfeito, eu acho o meu peito lindíssimo, assim, ó, falando sério, eu acho lindíssimo. E a minha cirurgia foi muito tranquila, meu pós-operatório foi muito tranquilo, não senti dor nenhuma, tipo, dor no peito, não senti, foi só realmente essa questão das costas, mas eu tenho problema nas costas, então já era de esperar que isso fosse acontecer. Pra encerrar o vídeo, eu queria dizer que se tu tá pensando em fazer uma cirurgia plástica, tanto no teu corpo quanto no teu rosto, uma coisa que eu não fiz tanto, assim, eu tive sorte de o que eu ter na cabeça, o que eu escolhi na hora foi algo que eu me identifico até hoje, mas se eu pudesse, eu teria amadurecido mais a ideia
pensado mais a longo prazo, porque realmente era uma assimetria, era algo que me incomodava muito ali na hora, e eu já tinha na cabeça que eu queria natural, então foi tipo assim, uma coisa atrás da outra e eu botei. Mas muitas vezes tu tem que ter em mente que talvez a tua vontade no momento não seja a tua vontade daqui 5, 10 anos. Por exemplo, vamos dizer que hoje em dia tu quer botar silicone, tu quer que fique gigante, quer ficar com os peitão, não quer que fique natural, quer que fique bem com cara de silicone. E daí, de repente, a tua eu de 10 anos na frente, quer algo mais natural, quer algo um pouco menor. Então, tu precisa pensar muito, sabe? Porque é uma mudança no teu corpo, é uma mudança no teu rosto. Então, realmente, amadurecer a ideia é algo muito importante. Não pega, vê lá, ai, eu amei esse corpo na internet, quero fazer igual. Calma, entendeu? Cirurgia plástica é algo sério. Eu acho que vem sendo muito banalizado, mas assim, primeiro que é uma cirurgia, existe risco, em toda cirurgia existe risco. Se eu fosse eu do passado, se eu pudesse dar uma dica pra eu do passado, seria amadurecer mais essa ideia. Eu tive sorte por querer algo natural que até hoje em dia eu me identifico, mas realmente é algo que tu precisa ponderar muito, porque não é só ali. São anos pra frente que tu vai ter que conviver com aquele corpo. Então, pensar muito nisso. E assim, de uma forma geral, eu tive uma ótima experiência, a minha médica foi maravilhosa, tudo meu foi maravilhoso, meu pós-operatório foi maravilhoso, mas tem muita gente que não tem experiências tão boas com cirurgia. Isso é realmente muito individual, tem gente que sofre bastante no pós-operatório. Foi super tranquilo, mas tem gente que sente muita dor, que sente muita dificuldade de dormir. Então realmente tu precisa botar mais coisas na balança do que só a tua vontade no momento, entendeu? Então foi isso, foi essa a minha experiência, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e que tenha ajudado vocês que querem ou que vão botar a prótese algum dia. E é isso, até o próximo vídeo.